Na aula de hoje vamos estudar sobre Grécia Antiga. A Grécia Antiga foi modelo para várias civilizações em vários aspectos, principalmente teatro e democracia, certo? Grécia Antiga era localizada na Península Balcânica, tá? Um relevo extremamente montanhoso, e foi composta por civilizações formadas em cidades-estados, certo? Primeira coisa que vamos estudar é a periodização da Grécia Antiga. São 5 períodos pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Começando pelo período pré-homérico, nós temos civilizações creto-micênicas morando naquele local, e aí você tem a chegada de novos povos. Quais povos? Aqueus, eólios, jônios, esses são importantes, pois vão dar origem a Atenas, e os dórios, também importantes, pois vão dar origem a Esparta. Também temos a primeira diáspora grega, que é o espalhamento desses povos pela Península Balcânica, certo? Segundo período, o período homérico, nós temos a Ilíada e a Odisseia, né, que mostra a característica desses povos, a formação das polis e a segunda diáspora grega, tá? Como que ocorre a formação das polis? Basicamente, você tem genos, que são pequenas comunidades, que vai aumentando a população. Com o aumento populacional surge a propriedade privada e, consequentemente, a desigualdade social. As pessoas que não possuem propriedade migram para a Ásia Menor e a Magna Grécia, que são colônias gregas. Essa migração representa a segunda diáspora grega. Então, período homérico, formação das polis, e segunda diáspora grega. Período arcaico, nós temos a diferenciação entre oligarquia e democracia, certo? Período clássico, nesse você marca um asterisco, que é o mais importante, que é o que mais a gente vai estudar. Nós temos século de ouro ou século de Péricles, que é o auge da democracia, e também é nesse período que vai ter as guerras gregas, certo? O último período é o período helenístico, que vai ser a dominação macedônica, tá? É um período também de muita difusão cultural e também da decadência dos gregos, ok? Da civilização grega. Vamos começar com a formação de Esparta, que é um pouquinho mais simples. Ela foi formada ali na região do Peloponeso, que é uma planície, então favorecia mais a agricultura, certo? Então a economia deles era agricultura e comércio. Ela foi formada pelos dórios, que invadiram regiões onde moravam os pelasgos, né? Então, como sempre, um povo muito agressivo desde o início. E como era a sociedade de Esparta? Então, se você quiser fazer uma pirâmide, faça, que eu vou ditando. No topo nós temos os próprios espartanos, né? Que são os fundadores de Esparta, os descendentes dos dórios, proprietários de terra, basicamente elite, os únicos que tinham direito político, tá? Depois você tem os periecos, que eram os descendentes dos pelasgos que aceitaram a invasão dórica. Esses eram homens livres, ok? E nós temos também os ilotas. Preste muita atenção que cai muita questão em vestibulares sobre ilotas. Ilotas não eram considerados escravos, mas servos do Estado, ok? E tem um pouco de escravo também, bem pouco, certo? Como era a política em Esparta? Primeiro você tinha uma diarquia, né? Eram 2 reis com funções apenas militar e religiosa, e várias instituições. Quais instituições? Gerúsia, que era um conselho de anciões com função executiva, Ápela, com uma função legislativa, uma assembleia de cidadãos, e o Eforado, com uma função judiciária, certo? A cultura fortemente militar, né? O soldado oficial era o espartano. E uma coisa muito importante que as pessoas erram, que é que a mulher espartana ela tinha direitos políticos, sim, ok? Principalmente quando os espartanos iam à guerra. Então coloca um asterisco aí, marca com grifa-texto, pincel, lápis, caneta, pena, tinta, o que você estiver escrevendo. Isso também cai muito em prova. A mulher espartana tinha direitos políticos, certo? Basicamente de Esparta era isso, que vocês têm que saber.
E agora passando para Atenas, que é um pouco mais complicado. Atenas foi formado na Península da Ática, próximo ao litoral, então eles aproveitaram mais do comércio marítimo, certo? Como foi fundada pelos jônios, como eu já tinha dito, como ela era a sociedade de Atenas. Então, se você quiser fazer a pirâmide também faça, é um pouquinho mais complicado a de Esparta, mas vamos lá. Nós temos os eupátridas, ou bem-nascidos, que eram os próprios fundadores de Atenas, os jônios, né? Grandes propriedades de terra. E depois nós temos os georgóis, que eram pequenos proprietários de terra. Depois nós temos os demiurgos, que eram grandes comerciantes marítimos. Depois nós temos os tetas, que eram a população livre em geral. Depois os metecos, que eram os estrangeiros. E por último nós tínhamos os escravos. E aí é um ponto muito importante. Por quê? Nós temos dois tipos de escravidão aqui. Escravos por guerra e os escravos por dívida. A escravidão por dívida era um problema em Atenas. Por quê? Agora você pega seu pincel, sua caneta, sua tinta, seu lápis, tudo que você estiver escrevendo e anota, porque isso é importante. A escravidão por dívida, ela gerava medo em todas as classes sociais, tá? Todas as classes sociais podiam virar escravo em Atenas, tá? E mais para frente isso vai dar um problema, tá? Vamos lá, basicamente a sociedade é isso. E agora passando para a política. Primeiro você tinha monarquias, né? Que eram basileus. Basileus significava reis. Depois foi para a oligarquia e aí vem as reformas democráticas. Agora, nessas reformas, pegue lápis, caneta, pincel, marca-texto, tinta, pena, o que você estiver escrevendo. Todos os nomes que eu vou citar aqui, você tem que anotar, tem que estar na ponta da língua para fazer uma prova, tá? Primeiro a gente começa com Drácon. Drácon, ele foi o cara que fez as leis escritas e ele tornou as leis mais rígidas, tá? Segundo lugar veio Solon. Solon foi um legislador que ele fez várias coisas. Primeiro, ele aboliu a escravidão por dívidas, né, que todo mundo temia. Segundo, ele fez o perdão das dívidas das hipotecas. Terceiro, ele fez um novo conceito de cidadania. Quem eram os cidadãos? Preste atenção. Homens livres, filhos de atenienses e maiores de 18 anos, maiores de idade, tá? Isso foi considerado, cai muita questão disso como sendo considerado uma democracia exclusiva, tá? Vocês vão encontrar muito essa palavra. Ele também criou novos órgãos políticos e fez uma redivisão censitária, tá? Terceiro nome que a gente estuda é o Pisistrato. Pisistrato, ele não foi um democrático, ele fez uma tirania eupátrida. Apesar dele ter feito uma tirania, ele ganhou muita confiança das pessoas. Por quê? Ele ganhou a confiança porque ele fez muito investimento em obras públicas, em comércio e agricultura. Ele ganhou a confiança pela economia, certo? O próximo nome é o Clístenes. Clístenes é importante, tá? Porque é nele que volta a democracia e é nele que ele faz uma medida chamada ostracismo. Isso é importantíssimo. Pega o que você está anotando e anota. Ostracismo é exílio de 10 anos para qualquer ameaça à democracia, certo? E o último, agora você pega seu pincel, sua caneta de R$500 aí, aquela caneta que você usa para assinatura, e escreve Péricles, tá? Péricles permitiu com que várias pessoas participassem da democracia porque ele criou o chamado Mistoy. Vou soletrar para você: M-I-S-T-H-O-Y, Mistoy, que era uma pequena remuneração paga para as pessoas participarem da política. Isso expandiu muito a democracia em Atenas. Isso chove de questões nas provas, ok?
E agora a gente parte para outro tópico importante, que é as guerras gregas. Guerras gregas que a gente vai estudar é a gente vai começar pelas guerras médicas, que a gente já estudou no canal. Foi as guerras dos persas, né? Se você não estudou persa, entre na playlist aí do canal de história e assista o vídeo sobre persas, tá? Em primeiro lugar, nós temos a Liga de Delos. O que é a Liga de Delos? A Liga de Delos foi a liga criada por Atenas, uma aliança militar criada por Atenas. Então, uma breve explicação sobre a guerra médicas. Foi persas contra Atenas, tá? Tudo isso devido ao expansionismo dos persas, principalmente sobre o comando de Ciro. Então, a gente tem um primeiro avanço dos persas e eles conseguem vencer na Ásia Menor, que era uma colônia grega, tá? Temos um segundo avanço dos persas, eles também vencem, agora na Grécia continental, tá? Agora, no terceiro avanço, aí já a Liga de Delos consegue expulsar os persas da Grécia continental. No quarto avanço, a Liga de Delos também consegue expulsar um pouco os persas ali da Ásia Menor, né? Aí acontece, agora você pega o pincel, lápis, pena, grifa-texto, o que você estiver escrevendo. Acontece a Batalha de Salamina. A Batalha de Salamina foi uma batalha naval decisiva para a guerra médicas, tá? Os gregos, sob o comando de Atenas, eles destroem muitos navios persas, tá? E deixa eles sem suprimentos. Isso fez com que os gregos vencessem as guerras médicas, tá? E aí o que acontece? Após o vencimento dessa guerra, a Liga de Delos ela não é difundida. E Atenas, usa a Liga de Delos como uma ferramenta imperialista. E o que acontece? Isso gera temor para Esparta, tá? E aí Esparta fala, não, vamos criar a nossa liga. Pô, vamos deixar os caras aí com essa liga imperialista? Aí cria Liga do Peloponeso. E aí você já sabe o que vai dar, né? Liga de Delos contra Liga do Peloponeso, que é a Guerra do Peloponeso, tá? Essa Guerra do Peloponeso, essa guerra entre duas ligas, você pode fazer uma intertextualidade com a Guerra Fria, tá? Uma briga entre dois blocos de ideologias diferentes, tá? E você tem lá basicamente Esparta versus Atenas, tá? E a Liga do Peloponeso vence Atenas, tá? Esparta vence Atenas por vários motivos, vou citar alguns. Primeiro, acontece uma epidemia de peste em Atenas que mata várias pessoas. Segundo, a política oligárquica de Esparta favorece um pouco essa guerra. E terceiro, os persas, furiosos por terem perdido as guerras médicas, vão lá e vê que está tendo uma guerra entre Atenas e Esparta. Os persas vão lá e financiam, ajudam a Esparta nessa guerra, certo? Então Esparta acaba vencendo a guerra. Essa guerra do Peloponeso acaba sendo conhecida como suicídio grego, né? A própria Grécia Antiga, ela mesmo se desmoronou, tá? E vendo essa fragilidade, vem a dominação macedônica, né? Que é o período macedônico aí. Vem Alexandre o Magno, né? E invade basicamente a Grécia, e aí você tem um período de grande difusão cultural, né? O Oriente mais a Grécia, um período de difusão cultural. Depois que Alexandre Magno morre, aí que vem as sucessivas invasões romanas e a gente parte para o estudo da Roma Antiga, né? Que será o conteúdo do próximo vídeo. Só para falar uma divisão para facilitar o estudo de vocês, esse conteúdo estaria dentro da Antiguidade Clássica. Antiguidade Clássica tem dois tópicos, Grécia Antiga e Roma Antiga. Nesse vídeo a gente estudou a Grécia Antiga, que é Atenas e Esparta. O próximo vídeo nós vamos estudar agora Roma Antiga, ok? Se você gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreva. Um grande abraço e até a próxima.